Em um novo embate institucional envolvendo os militares, o ministro do STF, Luiz Fux, afirmou em uma sessão virtual que as Forças Armadas não são um poder moderador. Repórter Janaína Camelo de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. O que disse o magistrado quanto à intervenção de militares nas decisões do Congresso e da própria Suprema Corte, Janaína? Pois é, Tiago, o ministro disse o seguinte, que o presidente da República não é autorizado a recorrer às Forças Armadas contra os demais poderes, ou seja, contra o Congresso e contra o Supremo. Esse julgamento trata aí de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo PDT, isso em 2020, pedindo que a Suprema Corte esclareça o artigo 142 da Constituição Federal, que trata aí sobre as atribuições das Forças Armadas. Inclusive, é um artigo que tem sido usado constantemente por grupos que defendem a intervenção militar. Então, o ministro Luiz Fux, no seu voto, ele disse que a missão das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O ministro afirma ainda que a chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões nos outros poderes. Após o voto de Luiz Fux, do ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, também apresentou o seu voto acompanhando o voto do relator. Então, temos esses dois votos somente até agora. Esse julgamento, né, Tiago, como você disse, ele acontece numa sessão virtual do plenário, onde não há nenhuma discussão, não é presencial, então não é possível ter discussões, apenas o depósito dos votos. E aí os demais ministros têm até o dia 8 de abril para depositar os seus votos. Tiago. Ainda falando sobre a Suprema Corte, as decisões, o julgamento sobre a ampliação do foro privilegiado foi suspenso, como nós já vimos aqui, após pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Qual é a previsão de retomada desse debate, Janaína? Pois é, Tiago, foram 5 votos, temos até agora 5 votos a 0 pela ampliação do alcance do foro privilegiado, né? Então, após essa suspensão, há o prazo aí de até 90 dias para que esse julgamento seja retomado, que é o prazo máximo do pedido de vista. Então, só lembrando que o relator é o ministro Gilmar Mendes e ele votou pela ampliação do alcance desse foro privilegiado, então alterando as regras, né? No seu voto, o ministro disse aí, ele sugere a seguinte tese, que a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Antes do pedido aí de suspensão pelo ministro Luiz Roberto Barroso, votaram os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, com o relator, então somando 4 votos. Depois da suspensão, o ministro Alexandre de Moraes antecipou o seu voto, também acompanhando o relator, então somando aí 5 votos, ou seja, o julgamento está apenas um voto para formar maioria aí pelo entendimento de que a prerrogativa de foro deve ser mantida mesmo após o fim do mandato dos políticos, né? Só lembrando que em 2018 o Supremo, ele restringiu o foro, estabelecendo aí a submissão ao foro privilegiado, sendo que é necessário que o crime seja praticado em razão da função e no exercício do cargo. Tiago. Janaína Camelo com as últimas informações de Brasília. Até mais tarde, bom trabalho para você.